Olá amigos do canal, vamos falar hoje de um homem que foi muito importante na história da Igreja de Jesus Cristo. O seu nome era Saulo de Tarso, que logo depois passou a se chamar Paulo. Fique aqui no canal e descubra a sua história. O apóstolo Paulo nasceu com o nome de Saulo, na cidade de Tarso, na região da Cilícia, atualmente sul da Turquia, provavelmente entre os anos 5 e 10 depois de Cristo. Ele era judeu da tribo de Benjamim, mas também possuía cidadania romana. Foi criado segundo os princípios mais rigorosos do farisaísmo, sendo altamente instruído na lei de Moisés. Estudou em Jerusalém aos pés do famoso mestre Gamaliel, o que mostra que Saulo teve uma formação intelectual e teológica sólida. Como fariseu zeloso, Saulo considerava os cristãos como uma ameaça à fé judaica. Ele passou a perseguir os seguidores de Jesus com violência e rigor. Ele estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, aprovando a sua execução. Atos capítulo 8, versículo 3, afirma que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Ele obteve cartas dos sacerdotes em Jerusalém para prender cristãos também na cidade de Damasco. A vida de Saulo mudou radicalmente no caminho para Damasco. Uma luz intensa do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz dizendo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Então ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Cego pela luz, foi levado por outros até Damasco. Após 3 dias, um discípulo chamado Ananias, enviado por Deus, orou por ele e algo como escamas caíram dos seus olhos. Saulo foi curado, batizado e cheio do Espírito Santo. Saulo passou a pregar que Jesus é o Filho de Deus, surpreendendo a todos. Muitos tentaram matá-lo e ele precisou fugir diversas vezes, inclusive sendo baixado num cesto pelas muralhas de Damasco. Após esse período, ele passou um tempo na Arábia e depois retornou a Damasco. Anos depois, Barnabé o levou até os apóstolos em Jerusalém, que o aceitaram. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias pelo mundo romano, fundando igrejas e pregando o evangelho a judeus e gentios. Ao retornar a Jerusalém, foi preso injustamente no templo. Levado a julgamento, Paulo apelou para César, pois era cidadão romano. Foi enviado a Roma, enfrentando um naufrágio, mas sobreviveu e chegou à capital do império. Em Roma, passou 2 anos em prisão domiciliar, pregando o evangelho a todos que o visitavam. Escreveu cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão durante essa prisão. Paulo escreveu 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento. Elas são fundamentais para o entendimento da teologia cristã. Suas cartas tratam de fé, graça, salvação, comportamento cristão, liderança na igreja e a esperança da vida eterna. A Bíblia não registra a morte de Paulo, mas a tradição cristã antiga afirma que ele foi decapitado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 a 68 d.C. Antes de morrer, Paulo escreveu sua última carta a Timóteo dizendo: "Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Paulo é considerado o maior missionário da história da Igreja. Sua vida exemplifica o poder da graça de Deus para transformar um perseguidor em apóstolo. Ele levou o Evangelho ao mundo gentio e seus ensinamentos moldaram a fé cristã até os dias de hoje. Muitos se perguntam se Paulo era casado. Durante seu ministério cristão, não. Paulo era solteiro e dedicava sua vida inteiramente à missão dada pelo Senhor. Antes da sua conversão, é possível que tenha sido casado, especialmente se ele era membro do Sinédrio, embora isso seja debatido, mas a Bíblia não confirma nem nega diretamente. E se você gostou do conteúdo sobre a vida do apóstolo Paulo, dê um like, dê um joinha, ative as notificações, pois dessa forma, todas as vezes que novos vídeos forem sendo postados, a plataforma vai te informar. Fique com Deus e que Ele te abençoe.